Estamos começando pela DCM, Canal 10, programa OAB em Ação. Este é o programa de responsabilidade da subseccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Mossoró. Conosco hoje, como convidados, o Dr. Paulo de Medeiros Fernandes, o Dr. Vicente Venâncio, o Dr. José Severino de Moura e o Dr. Olegário Gugel Ferreira Gomes, promotor de justiça, este último. Inicialmente, os cumprimentos do Dr. Paulo Fernandes. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a mesa e dizer da minha satisfação em participar desta exposição que a OAB achou por bem promover hoje. É um prazer muito grande para nós participarmos destas movimentações da OAB, porquanto levamos a OAB à sociedade no sentido de torná-la familiarizada com a nossa instituição de classe. Dr. Vicente Venâncio, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a nível de Estado e a nível de Mossoró. Cumprimentar os colegas da mesa, a equipe da TCM, a Sociedade Moçorense, os advogados do Oeste, e dizer que estamos aqui em ação para dar nossa pequena contribuição nesse novo projeto, a OAB em Ação. Dr. José Severino de Moura, presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional da cidade de Mossoró. Gostaria de cumprimentar os colegas advogados que compõem a mesa e agradecer ao doutor Olegário o atendimento ao nosso convite e também cumprimentar aos assinantes da TCM e dizer da satisfação de estrear esse programa para levar as ações que a OAB tem desenvolvido em nosso município. Doutor Olegário Gugel, promotor de justiça da infância da cidade de Mossoró, também cumprimenta os telespectadores do OAB em Ação. Bom, eu parabenizo inicialmente a TCM e a OAB por esse projeto. Com certeza um programa que vai auxiliar ao desenvolvimento da classe dos advogados, ao desenvolvimento de toda a cultura jurídica de Mossoró. Essa meus parabéns, e eu gostaria também de agradecer pelo convite. Doutor Olegário, inicialmente Mossoró cedia a partir deste dia 2 de junho o Congresso de Direito Processual. O que representa esse congresso para a cidade de Mossoró, especialmente para a classe jurídica desta cidade da região oeste e talvez, por que não dizer, do estado do Rio Grande do Norte? Bom, ao longo dessa semana, e hoje estamos iniciando o Congresso, o Ministério Público está desenvolvendo 3 ações nessa semana que a gente designou do Ministério Público no Alto Oeste Potiguar. São 3 ações, uma de responsabilidade social, o projeto Aprendendo a Ser Cidadão com o Ministério Público, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, da FENSP, com palestras nas escolas. Inclusive nós estamos levando apostilas, são pequenas apostilas em história em quadrinho, com a linguagem didática sobre cidadania, saúde, sobre a questão do deficiente físico e a garantia de seus direitos e infância. Um terceiro aspecto dessa semana do Ministério Público seria a nossa encontro regional. Nós estamos, ao longo de todo esse dia, nessa quinta-feira, fizemos um encontro regional dos promotores do Alto Oeste para definir ações institucionais. E uma terceira e a última vertente, né, a nossa segunda vertente, seria uma vertente acadêmica, que é o Congresso de Direito Processual, que vem a reboque de uma divulgação também, né, do surgimento em Mossoró de uma sede da Fundação Escola Superior do Ministério Público, a FENSP. Muito bem, doutor Olegário. Gostaríamos até que o senhor nos desse mais detalhes a respeito dessa Fundação Escola Superior do Ministério Público que a cidade de Mossoró recebe a partir da instalação, a partir da realização deste congresso. Bom, parece que eu nem cheguei a responder de forma mais objetiva a pergunta anterior, mas o Congresso, ele tem uma conotação de trazer realmente para Mossoró grandes nomes do direito. É uma forma da gente reunir em Mossoró pessoas que estejam se destacando em outras praças. Temos advogados Dr. Paulo Quezada, advogado em Fortaleza, juízes, procuradores da República, promotores de justiça, e que de Natal,
de Curitiba, do Rio de Janeiro, e a nossa intenção é crescer. Nós pretendemos elevar o nível do debate através do intercâmbio, que é essencial para nós. Mossoró precisa estar ligada aos demais centros no que se refere à cultura jurídica. E esse projeto do Congresso de Direito Processual, ele vem com uma ideia da Fundação Escola Superior do Ministério Público. A FENSP, ela entende que Mossoró hoje já constitui um mercado muito importante no que se refere ao estudo jurídico e deve premiar com esse projeto. Nós estamos com um projeto piloto para a FENSP em Mossoró. Devemos começar nossas atividades no segundo semestre e a partir de janeiro de 2006 estaríamos já com a nossa grade curricular praticamente implantada. Vamos então os nossos companheiros de mesa aqui, os nossos colegas também que fazem parte da OAB, da subseccional de Mossoró, também indagando o doutor Olegário Gugel Ferreira, promotor de justiça, a respeito também desse congresso de processual aqui na cidade de Mossoró. Por favor, doutor Paulo. Doutor Olegário, estimaria saber, em primeiro lugar, qual seria o objetivo desse congresso que a FENSP vai promover agora em Mossoró? Bom, doutor Paulo, né, como eu já vinha abordando, a gente entende que o intercâmbio é uma chave para o nosso crescimento. Também entendemos que Mossoró hoje já demanda uma ação acadêmica de maior dimensão. E o Congresso de Direito, ele vem com uma perspectiva de se tornar, não é, uma data marcante na cidade de Mossoró. Não seria o primeiro, nós ainda estamos vendo a periodicidade desse congresso, com um tema sempre marcante e que traga uma contribuição para a cultura jurídica. Especificamente a respeito desse congresso, nós temos um objetivo bastante claro, que é difundir algumas alterações processuais que a ação civil pública trouxe para o direito processual civil brasileiro, que efetivamente transformou o direito processual ao estender conceitos de legitimidade ordinária, extraordinária, a trazer um conceito novo de direito difuso e coletivo que permite, com um só processo, ter uma repercussão social bem mais ampla e também é um reflexo da nossa sociedade de massa em que as relações jurídicas são bastante complexas. Então, desse congresso especificamente, o nosso ponto-chave é trazer essa questão do direito processual na sua visão coletiva. Bom, esse é o doutor Olegário Gugel Ferreira Gomes, promotor de justiça, falando-nos a respeito do Congresso de Direito Processual. Doutor Olegário, as suas considerações finais ao programa OAB em Ação desta TCM, Canal 10 aqui de Mossoró. Bom, eu espero que a Fundação Escola Superior do Ministério Público, tenho essa certeza, será uma grande parceira da OAB. Nós vemos com uma intenção que é realmente somar esforços. A gente acredita, a Fundação Escola, o conjunto de promotores de justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a Procuradoria-Geral de Justiça, acredita que deve integrar esforços nesse grande objetivo que é fazer valer direitos. Hoje o Brasil tem um conjunto legislativo, um ordenamento jurídico fantástico e uma realidade social. Há muito a dever a este campo legal. E o Ministério Público vem com essa missão, fazer valer a lei diante da realidade, unir lei e realidade, que é um desafio enorme, difícil e que precisamos contar com a parceria dos nossos colegas advogados, juízes, procuradores, assessores jurídicos, e uma forma da gente fazer essa integração é através do meio que nos une, que é o estudo. A cultura jurídica, o debate, a aula, o ensino. Esta é efetivamente o essencial nessa nossa missão. Desenvolver uma cultura jurídica para essa nova realidade legal, esse novo ordenamento jurídico que nos apresenta no momento.
A produção do programa OAB em Ação agradece a presença do Dr. Olegário Gurgel Ferreira, promotor de justiça da cidade de Mossoró, na sua presença aqui falando a respeito do Congresso de Direito Processual. Se você deseja apresentar sugestões ou críticas a respeito do programa, poderá fazê-lo através do e-mail oabmossoró@hotmail.com ou pelo telefone 331-3302. No próximo bloco, vamos conversar a respeito da OAB, Instituição Nacional. Este é o programa OAB em Ação, de responsabilidade da Subseccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Mossoró. Lembramos que o programa OAB em Ação vai ao ar pela TCM às quintas-feiras, às 21 horas, com reprise aos sábados às 17 horas e na segunda-feira às 8 horas da manhã. Neste bloco, nós vamos agora com as presenças dos doutores Paulo de Medeiros Fernandes e Vicente Venâncio, que vão nos abordar o tema OAB, Instituição Nacional. Eles vão falar a respeito dos principais fatos que marcaram a história da OAB no Brasil. Doutores Paulo Fernandes e doutores Vicente Venâncio de Oliveira. Reitero os cumprimentos iniciais e dizer que nesse primeiro programa, a OAB em Ação, parabenizar a direção da instituição em Mossoró, hoje representada pelo Dr. José Celino de Moura, e a sua equipe de auxiliares, e dizer que a OAB, como instituição, tem se preocupado muito, e não é da agora, com as causas sociais mais legítimas, desde a criação do Instituto dos Advogados, lá pelo século atrasado, 1823, com o advento já mais recente do nosso estatuto, já como ordem, em 64, que é a Lei 4.215, de forma que luta bravamente em defesa do Estado Democrático de Direito, para fortalecimento das instituições democráticas do país. Porque só com as instituições fortes, respeitadas, reconhecidas, é que a gente terá um país com um mínimo de segurança jurídica. E você não pode dizer que um país é democrático sem que suas instituições não sejam fortes e reconhecidas. Doutor Paulo Fernandes, a atuação do advogado brasileiro, como é que tem sido as dificuldades de atuação de nós, profissionais brasileiros, aqui sem fazer distinção entre o advogado do Nordeste, o advogado do Sul do país, o advogado do Rio, o advogado de São Paulo, o advogado de Natal, de Recife, mas como é que tem sido essas principais dificuldades da atuação do advogado brasileiro? Renovo aqui os meus cumprimentos à mesa e o meu prazer de participar com todos vocês deste programa da OAB. O problema do advogado brasileiro é que as instituições a que ele se presta a defender, muitas vezes não correspondem. Mas, veja bem, em primeiro lugar, o advogado brasileiro, seja do Sul, seja do Leste, do Oeste, do Nordeste, seja por onde for, ele é bastante sacrificado por força exatamente de um aparelho judicial, naturalmente sem querer, evidentemente, denegrir qualquer posição de quem quer que seja, mas a nossa estrutura judicial deixa a desejar, relegando aí o advogado a um dilema terrível, que é exatamente quando se depara com a morosidade da justiça brasileira. Eis que, embora tenha o advogado brasileiro a boa vontade em primeiro lugar, o interesse de se aprofundar, evidentemente,
nas questões atinentes à sociedade, ao social, esbarra esse desejo, essa luta, esta força, esbarra exatamente nas áreas dos tribunais, nas áreas judiciais, quando temos, evidentemente, uma lentidão que entrava o trabalho do advogado. Mas o advogado brasileiro é um lutador, é um batalhador, é um conquistador em matéria de profundidade científica, e ele não deixa a desejar, evidentemente, a qualquer área, ele não deixa a desejar sobre qualquer área, né, em matéria de conhecimento. Temos, inclusive, aí o entrosamento entre os advogados brasileiros e os advogados europeus, principalmente em se falando na Península Ibérica, que vem aqui ao Brasil, né, eventualmente, e vê-se a equiparação em matéria de valores dos advogados brasileiros com os advogados europeus. Doutor Vicente Venâncio, o doutor Paulo Fernandes nos falava há pouco tempo a respeito da morosidade da justiça, né? A morosidade da justiça não a nível nacional, a nível de Nordeste, a nível de Mossoró, a nível do estado do Rio Grande do Norte. E a morosidade tem muito a ver com a questão da prestação jurisdicional, com a questão do atendimento àquela pessoa que bate às portas da justiça. E, por exemplo, se temos o caso dos legislados especiais, cíveis e criminais, da comarca de Mossoró, é um exemplo da quantidade grande de feitos, a quantidade grande de processos. Esses juizados estão realmente atendendo aos objetivos para os quais foram criados, aproveitando exatamente essa observação do doutor Paulo Fernandes, da questão da morosidade da justiça brasileira. Tem um velho ditado popular que diz que justiça que tarda não é justiça, né? Mas a gente que atua no fórum, é advogado militante, no dia a dia, não tem constrangimento maior de você pelejar com um processo durante décadas sem ter uma explicação plausível para o seu cliente, porque tanta demora naquele processo. Até, inclusive, doutor Vicente, a credibilidade que o advogado desfruta junto a esse cliente, né? E essa credibilidade ela pode ser reduzida, né? Há uma queda nisso aí, né? Uma decadência nisso aí, né? Quando a justiça falha, atrasa, a culpa é do advogado, que às vezes as pessoas pensam que ele não é diligente, mas não é não, é a estrutura que é ruim. E se você verifica o juizado especial, que eu romanticamente ainda gosto de chamar juizado de pequenas causas, né? Para uns é pequenas, mas para outras são grandes. Em Mossoró e nas cidades que eu conheço, o juizado especial está inviabilizado, porque as causas pequenas viraram grande demais pelo tempo, em relação ao tempo, pelo tempo que demora para resolver uma questão num processo que envolve a vida de pessoas pobres, que já está dizendo, juizado de pequenas causas, não é? Com R$100, R$30, um despejo de uma pessoa que está sem sua casa para morar e demora tanto tempo. Quer dizer, eu acho que o juizado especial precisa que os coordenadores, o próprio tribunal, dá um melhor direcionamento nesse processo para que venha, na verdade, atender às necessidades da população. Por quê? Porque o juizado especial virou mais ordinário do que a própria justiça ordinária. Se você deseja apresentar críticas ou sugestões a respeito desse programa, poderá fazê-lo através do e-mail oabmossoro@hotmail.com ou através do telefone 3317-3302. Lembramos que o programa OAB em Ação vai ao ar pela TCM às quintas-feiras, às 21 horas, com reprise aos sábados, às 17 horas e às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. No próximo bloco, nós vamos conhecer a OAB em Mossoró e na região oeste.
Este é o programa OAB em Ação, de responsabilidade da subseccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Mossoró. Agora, neste bloco, nós vamos conversar, nós vamos saber como é que se desenvolvem as atividades da OAB em Mossoró e na região oeste do estado. Nós estamos aqui ao nosso lado com o presidente em exercício da OAB de Mossoró, o doutor José Severino de Moura. Doutor Moura, a luta da OAB pela autonomia da subseccional de Mossoró, como é que tem sido esse trabalho, essa luta da OAB? Eu gostaria novamente de cumprimentar os colegas que compõem a mesa e aos assinantes da TCM e dizer que a luta da OAB pela autonomia em Mossoró é de muito tempo. Primeiramente, acho que na primeira gestão de Dr. Venâncio, foi que ele teve a preocupação de levar a OAB à comunidade. Primeiro, divulgar o que seja a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse foi um trabalho de conscientização de toda a sociedade de Mossoró, que até então não conhecia a OAB. Em seguida, veio a luta pela autonomia propriamente dita, que só veio se concretizar em 2002, quando da aprovação da criação do Conselho Subseccional. Em 2002, foi criado o Conselho Subseccional, que funciona plenamente com a composição de 12 conselheiros, reunidos ordinariamente todos os meses para discutir assuntos relacionados à categoria, bem como todos os problemas que afligem a sociedade de um modo geral. Doutor Moura, a OAB não é uma instituição, não é um organismo, algo que apenas congrega o advogado, ou reúne, faz suas reuniões do Conselho Subseccional, mas a OAB também tem uma atividade paralela, tem uma penetração na sociedade. Então, nós gostaríamos de saber, através do programa OAB em Ação, quais são os principais projetos ou os projetos de maior importância que a OAB desenvolve na cidade de Mossoró. Nós tivemos várias conquistas, vários projetos na região de Mossoró. Podemos destacar a criação da Vara Federal, da 8ª Vara Federal. Aquela luta de muitos anos, né? A luta de muitos anos, que começou, acho que da gestão do professor Neemias, e o doutor Venâncio deu prosseguimento arduamente com o doutor Tarcísio Gerando e veio se concretizar na administração atual de doutor Paulo Gameleira, que também muito lutou para que fosse concretizado esse sonho dos advogados e dos jurisdicionados da região de Mossoró. Doutor Moura, inclusive, com relação à questão da 8ª Vara Federal em Mossoró, há um detalhe: a doutora Margarida Cantarelli, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quando conversava conosco em determinada oportunidade, ela sentia aquela dificuldade que o advogado moçoroense e da região oeste possuía, de se deslocar até Natal para acompanhar feitos, advogados que viajavam em seus veículos ou mesmo de ônibus, para acompanhar os feitos junto a uma das 5 varas da Justiça Federal lá em Natal. E isso foi suprido a partir de maio de 2004, com a instalação da 8ª Vara, não é verdade? É verdade, doutor José Maria. A criação da Justiça, da 8ª Vara Federal, não veio só amenizar o trabalho do advogado, como também veio possibilitar a todo cidadão que, face às dificuldades de deslocamento, não reclamava os seus direitos perante a Justiça Federal. Com isso, veio possibilitar a quem realmente sofre qualquer lesão do seu direito que busque efetivamente a prestação jurisdicional na Justiça Federal. E agora, outras atividades desenvolvidas pela OAB, o que a gente tem mais a dizer em relação... A OAB desenvolve em Mossoró ainda o projeto OAB Vai Escola, que foi implementado na administração de Dr. Tarcísio Jerônimo, um programa de alcance social muito grande, em que a OAB destina um profissional a uma escola para discorrer determinado assunto. Isso tem sido muito solicitado em Mossoró e na região, uma atuação muito boa da OAB nesse sentido. E além desse programa, nós editamos
ainda na administração de Tarcísio Jerônimo, aquelas cartilhas informativas de direito. E há uma pretensão nossa, da administração do Dr. Paulo Gameleira, de lançarmos uma cartilha informativa sobre o Estatuto do Idoso. Já estamos no planejamento e brevemente haveremos de lançar essa cartilha. Doutor Moura, em relação à questão do comportamento do advogado moçoroense, advogado oestano, todas as profissões têm os bons e os maus profissionais. Na advocacia não seria diferente. O que é que a OAB, através das suas comissões, da Comissão de Ética e Disciplina, tem feito no sentido de observar se o advogado realmente está cumprindo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem a nível de Mossoró e da região? Bom, eu quero só fazer uma pequena correção, que com a criação do Conselho, foi também criado o Tribunal de Ética. Passou de ser comissão para um tribunal propriamente, que hoje é bem dirigido pelo doutor Lorival Fausto, e nós, da OAB, temos procurado coibir, chegar ao nosso conhecimento qualquer infração disciplinar feita por advogado, haveremos de punir rigorosamente. Esse é um propósito que essa gestão tem, de não passar em branco nenhum ato que venha desabonar a conduta do advogado moçoroense. Lembramos que o programa OAB em Debate, em Ação, vai ao ar pela TCM às quintas-feiras, às 21 horas, com reprise aos sábados às 17 horas e na segunda-feira às 8 horas da manhã. Doutor Vicente Venâncio, complementando o raciocínio do doutor Moura, o que você tem a nos observar a respeito da questão da ética na atuação do advogado? Sobre essa questão do campo ético, eu posso dar uma contribuição através da seguinte informação. Como todos sabem, eu dirigi a ordem aqui durante 2 períodos e fui também dirigente profissional da ordem a nível de Estado. Nos meus 2 primeiros mandatos, que foram de 6 anos aqui, eu não contei 6 processos éticos, não, para uma população de advogados, de cerca de 500 advogados profissionais. Daí nos engrandece e nos alegra de que os profissionais estão cumprindo com o seu dever e cuidando dos seus clientes, como na verdade manda o Estatuto e o Código de Ética. E isso faz crer que os advogados estão cuidadosos e a sociedade pode ter certeza que nós estamos cada vez mais interessados em cuidar bem do direito das pessoas e pode confiar. Porém, é preciso que, num campo vasto de profissionais como somos, tem, sim, profissionais que não estão cumprindo com seus deveres éticos, mas esses não vão ter oportunidade muito tempo de advogar, não. Vai advogar e vai ficar no mercado de trabalho aquele advogado que cumpre com o seu dever, respeita seu cliente e cuida bem do direito das pessoas. O próprio cliente, doutor Vicente Venâncio, o próprio faz a escolha natural, né? Natural de conformidade com o comportamento que aquele advogado tem. Isso é interessantíssimo e está acontecendo aqui em Mossoró. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com o comportamento ético dos colegas profissionais. Este é o programa OAB em Ação, de responsabilidade da subseccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Mossoró. Este é o programa OAB em Ação, responsabilidade da subseccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Mossoró. Lembramos que o programa OAB em Ação vai ao ar pela TCM às quintas-feiras, às 21 horas, com reprise aos sábados às 17 horas e às segundas-feiras às 8 horas da manhã. Mas agora nós vamos também discutir um tema que é aquele tema que se reflete na própria pessoa do advogado. Vamos discutir agora nós, advogados. Doutor Paulo Fernandes, a imagem do advogado perante a sociedade. O que é que o povo pensa da OAB, doutor Paulo Fernandes? Muito bem. O que nós poderíamos dizer sobre a OAB dentro de um determinado tempo?
qual seria, vamos dizer assim, a evolução da OAB? Qual seria a OAB na ótica do povo? Na ótica do... Exatamente. Essa evolução vai refletir exatamente no seio da sociedade moçoroense e também da sociedade do Estado do Rio Grande do Norte. Nossa